Tudo tranquilo? Meninas, prima, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Eu só vou ter que sair aqui, tá? Mas eu fico Tranquilo, ouvindo aqui, Jaque. tá bom? Um beijo para Seu vocês. um Beijo. beijo. E beijo, beijo. Pois é, eu também hoje, sexta-feira é um dia mais complicado, mas eu tô aqui ouvindo, tá? Qualquer coisa eu entro aqui. Beijo, Tá bom, beijo, beijo. menina. Tá bom, Jaque. Tá bem, Tubinho? Como é que você tá? Tô bem. Não te ouvi. Tô bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Amém. O Adu tá melhor também, então tá bom. Tá bem, né? Amém. Amém, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Estão todo mundo se ouvindo? Tranquilo? Tamo bem. Então tá bom. Vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigada, papai, por mais um dia. Obrigada por estarmos aqui juntas. É uma sexta-feira, Senhor. Eu sei que são tantas demandas, tantas tarefas, Senhor, no dia a dia de cada um, Senhor. Que o Senhor capacite. Nós já oramos assim, essa mulher, todos os dias. Fabi está aqui no hospital, mas o Senhor é Deus que restaura, e a tua filha já está aqui conosco de novo, e nós te agradecemos por cada uma, Senhor, que tem acessado a esse vídeo, ó Deus, por nossa reunião, Senhor, reunião de filhos. Vamos ouvir a tua voz nessa manhã, Senhor, fala conosco, fique à vontade aqui, Espírito Santo, para ministrar ao nosso coração conforme o teu querer, Senhor. Nós estamos abertos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Amém. Hoje um solzinho, aqui pelo menos para mim já tem pelo menos um solzinho, gente, graças a Deus, porque os 2 últimos dias foi úmido. Eu sei que na terra de vocês é melhor, vocês estão mais perto do sol, aqui é uma umidade, mas assim, graças a Deus, hoje já está dissipando, aí já está melhorando. Eu, Priscila, né, a Pri sabe, a Pri mora aqui no Alto da Serra, a gente sabe, desce aquele russo, acabou com tudo. Meninas, hoje a gente vai terminar o capítulo 10 de João, né? Nós falamos ontem sobre esse bom pastor, sobre nós somos as suas ovelhas, como o Senhor cuida de nós, como Ele tem tratado, né, das nossas vidas, das nossas feridas, que Ele nos pega no colo, às vezes quando a gente é meio rebelde, né? E o Senhor trata conosco. Mas assim, agora a gente vai a partir do versículo 19 até o 41 aqui, ele vai falar de uma forma assim geral, e eu queria assim que a gente queria ler, né? E a gente comentar. Tem um ponto aqui que me chamou muita atenção nesse texto, né? E a gente não vai entrar no capítulo 11 porque é muita coisa, tá, meninas? Então eu vou começar lendo aqui João capítulo 10 a partir do versículo 19, que fala assim, né? Nova dissensão entre os judeus, porque Jesus estava falando que ele dava a vida dele pelas suas ovelhas, que ninguém tirava a vida dele, que ele entregava a vida dele, né? E ele espontaneamente dava. E ele deu nova dissensão entre os judeus. Eles começaram a discutir de novo, né? Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, por que vocês ainda estão ouvindo? Outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Porventura, um endemoniado pode abrir os olhos dos cegos, que eles ainda estava se reportando àquela cura dos cegos que Jesus tinha feito, né? E aí Jesus estava ali, era a festa da celebração, né, de dedicação, onde eles traziam os frutos, né, de dedicação, de consagração ali ao Senhor, e celebrava-se em Jerusalém essa festa, e era inverno, isso fala do inverno, né? E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Quer dizer, até quando você vai deixar a gente assim, né, de surpresa, em suspenso, esperando, né, alguma coisa? Se tu és o Cristo, disse-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: eu já disse isso a vocês e vocês não creram.
As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha o Senhor como fala com eles, né? Se vocês fossem meus, vocês não se aproximam de mim, né? Vocês não são meus. Ele falou, vocês não são das minhas ovelhas, daquelas que eu tenho chamado. Aí ele diz assim, essa frase que eu grifei aqui, né? Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Primeiro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? E eles responderam, não é por obra boa que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus. Ah, Jesus. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Porque declarei ser um filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Amém, Nesse ponto, Jesus. procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito desse homem era verdade, e muitos ali creram nele. Esse texto termina aqui dessa forma, menina. Jesus se retirando para o deserto, para onde João batizava, né? Para um lugar mais recluso, né? Mais retirado. E muitos creram nele. Eles diziam, olha, João realmente não fez nenhum sinal. Mas o que João falou, que João deu testemunho desse homem, isso é realmente verdade. E Jesus fala aqui com eles assim, olha, se vocês creem pelo menos nas obras, se vocês observassem as obras que eu tenho feito, que são as obras de Deus, vocês iam crer em mim, crer que eu fui enviado pelo Pai, né? Ele fala, eu faço as obras do meu Pai. Se vocês observassem isso, vocês saberiam compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Né? E eles estavam muito irados ali com Jesus, né? Porque Jesus se declarava. Eles primeiro pediram a Jesus, declara, fala que tu és o Cristo, né? Confessa, né? Eles falavam isso. E quando Jesus fala sobre as suas obras, sobre ele e o Pai serem um, aí eles ficaram irados e quiseram apedrejá-lo. Mas, assim, o que eu grifei aqui para a gente, meninas, assim, dois versículos, que é exatamente aqui quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ontem nós falamos tanto sobre o pastor, né, que as ovelhas realmente seguem, as ovelhas ouvem a voz, assim como os nossos animaizinhos aqui domésticos, quando ouvem a nossa voz, eles sabem distinguir, né, e nós, assim, também sabemos distinguir a voz do Senhor. E aí eu fiquei meditando nisso, né, sobre esse ouvir, né, a voz do Senhor. Você está conseguindo ouvir a voz do Senhor nesses dias, nesse tempo? Como que está isso para você? Né? Como que está isso para a gente, né? Ouvir essa voz do Senhor nos nossos dias. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu ouço, mas eu já não ouço mais como antes, né? Talvez no início aí da conversão, né? Num tempo de avivamento, né? Num tempo de transformação da sua vida, você ouviu a voz do Senhor assim de forma audível, de forma tão clara, né? E você era sensível à voz do Senhor. E o que mudou, né? Às vezes a gente não está conseguindo ouvir, né, mais a voz do Senhor como antes. E aí eu me lembrei do povo de Israel, porque a Bíblia fala que o povo de Israel, o Senhor falava muito, o Senhor falou muito através dos profetas, né? Quantos profetas o Senhor levantou, né? A gente tem aí no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Oséias, tem Daniel, tem tantos profetas, né? Que o Senhor falou, Ezequiel.
E o Senhor usou, né, a vida de tantos, Joel, Obadias, Amós, né? São todos esses os livros dos profetas que nós temos, desde a época de Samuel, né? O Senhor falou tanto. E depois o Senhor ficou como que aquele silêncio na Bíblia, fala de 400 anos de silêncio, né? E, na verdade, não era um silêncio de Deus, né? Era um silêncio para o povo de Israel, de forma geral, né? Mas o Senhor, ele continuava falando, né? Mesmo dentro desse período que aparentemente Deus não falava audivelmente, não falava com todos de forma geral, Deus tinha aqueles que eram sensíveis à sua voz e ele falava com eles. E tanto é que Zacarias é um dos profetas dessa fase, né? Do finalzinho aí dessa fase, Zacarias, que foi o pai de João Batista, né? O Senhor falou com Zacarias, né? Então, assim, Deus falava assim, né? Deus às vezes levantava profetas menores, né? Alguém que era sensível à sua voz, o Senhor ali sempre trazendo uma mensagem. Então, assim, às vezes o que muda não é a voz do Senhor, não é o Senhor deixar de falar conosco, somos nós. O povo de Israel passou aí um tempo de muita rebeldia, né? O povo foi exilado, ficou um tempo fora da sua terra, né, de Israel, e o povo era obstinado, muitas vezes Deus permitia esse exílio todo por causa da obstinação do povo, por causa da insensibilidade, porque às vezes o povo ouvia Deus falar, os profetas falavam, o povo ouvia, mas entrava num ouvido e saía no outro. Ou então, meninas, o que que acontecia assim, os ruídos externos, às vezes isso acontece com a gente. Há tanto ruído externo, a gente ouve tanto as notícias, as coisas que estão acontecendo no mundo, ou às vezes a gente ouve, a gente lê livros, a gente vê situações em que aquilo vai criando muito ruído, uma gama enorme de informações que vai chegando nos nossos ouvidos e a gente vai perdendo a sensibilidade de ouvir o Senhor, porque esse ruído externo acaba provocando um ruído interno, né? O nosso coração fica tomado, às vezes, de preocupações, de ansiedade, de tantos pensamentos na nossa mente, de tantas decisões que a gente precisa tomar, de como que a gente precisa cuidar da nossa vida. Isso acaba, assim, criando um ruído interno e a gente, aquele ouvido sensível para entender a voz do Senhor, para perceber o que o Senhor está querendo dizer nesses dias, às vezes a gente perde. E é por conta disso, né? Então, muitas vezes, por que que a gente não está ouvindo mais a voz do Senhor como antes, né? Muda esse tipo de coisa, né? E assim, o Senhor vem falando conosco nessa manhã sobre ouvir a sua voz. Ele vem te lembrar, você é minha ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz do Senhor, ela é poderosa, né? A voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor dá direção, a voz do Senhor dá consolo, a voz do Senhor, ela despedaça os grilhões, as correntes, as cadeias que nos prendem. A voz do Senhor é essa poderosa, né? E às vezes a gente começa a perder essa sensibilidade de ouvir Deus falando lá no profundo. Muitas vezes nós ouvimos, sim, o Senhor falar, nós ouvimos o que Ele está dizendo, mas aquilo não cai numa terra boa, produtiva do nosso coração, né? E fica na superfície, ela não entra, ela não penetra, a gente não medita, a gente não reflete sobre aquilo, e a voz do Senhor fica ali, superficial. Daqui a pouco passa, né? Muitas vezes o Senhor tem falado coisas tremendas conosco. Quantas vezes nós ouvimos a mensagem do Senhor, nós estamos na casa do Senhor e nós ouvimos a mensagem e passa uma semana, a gente já se esqueceu de tudo que o Senhor nos falou. Aquilo não ecoa, não reverbera, né? Não faz não ecoa lá dentro, né? Não faz uma virada, né? Lá dentro de nós, para fazer com que as nossas atitudes, né, externas possam mudar. E o Senhor tem nos chamado aqui, Ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós somos ovelhas, nós ouvimos a voz do Senhor. E a gente, quando Ele fala, a gente desperta, né? E, às vezes, meninas, a gente também tem, assim, hábitos aparentemente inofensivos, mas que fazem com que a gente perca essa sensibilidade à voz do Senhor. Muitas das vezes são as nossas reclamações, né? A nossa chateação, às vezes a gente está estressado
E a gente fala, eu não quero ouvir ninguém. E muitas das vezes a gente fecha os ouvidos até para o Senhor, né? A gente não quer ouvir ninguém, a gente perde esse tato, né? Realmente o que o Senhor fala fica muito, passa aqui nos nossos ouvidos, entra, mas assim não é capaz de mudar, de transformar o que está no nosso interior, né? E às vezes são hábitos, são coisinhas que a gente faz todos os dias, né? Às vezes a nossa reclamação, a nossa murmuração, todos os dias, faz com que a gente perca essa sensibilidade da voz do Senhor. E eu me lembrei de Samuel, né? Me lembrei falar da voz do Senhor, falar do Senhor chamando, eu logo me lembrei de Samuel, né? Samuel, quando tão novinho, tão inexperiente, né, lá no templo, e Eli fala com ele, né? Olha, vai se deitar. Quando você ouvir chamar, porque ele ouviu e achou que era Samuel, né? Deus, que era Eli, né? Deus falando com ele, ele achou que era Eli. E aí ele fala, olha, vai lá para o teu quartinho, vai lá para o teu cantinho, para o teu recôndito, né? Para o teu lugar lá de intimidade de novo. E quando você ouvir Deus chamando, você ouvir essa voz, fala com Deus, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Responde assim para ele, como se respondesse, Senhor, eu estou atento, Senhor, eu estou aqui sensível, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo, eu estou aqui com o coração amolecido, estou pronto, estou preparado para te ouvir, né? Samuel, era como se Samuel falasse isso para o Senhor. E será que a gente está falando isso para o Senhor? Às vezes o Senhor vem e traz uma mensagem, qual é a nossa atitude? A gente quer logo pegar aquilo e transformar e fazer alguma coisa, e tomar uma atitude, mas às vezes o Senhor quer que a gente primeiro internalize, que a gente reflita sobre o que Ele está falando, que a gente possa discernir mesmo se é Deus que está falando, porque muitas vezes tantas vozes, né, ao nosso redor, quantas vozes, é o que a gente está falando aqui, desses ruídos externos, tantas filosofias, tantas ideias, né? Olha, é hora de agir, é hora da igreja agir assim, fazer isso e fazer aquilo, e assim, mas qual é a voz do Senhor? Qual é a direção para você, que o Senhor tem te dado naquele dia? Às vezes a gente tem uma direção geral das coisas, mas o Senhor fala conosco especificamente, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, sabe? Você é a ovelha do seu pasto, é cria dele. Você não é cria de outro, você não tem outro pastor, não tem outro Senhor, sabe? Você é filha e assim você reconhece a voz dele quando é ele que fala. Então, assim, o Senhor tem nos chamado aqui a um discernimento, sabe? De perceber quando é a voz do Senhor. Quantas vezes a gente pode confundir essa voz? Quantas vezes o inimigo tem soprado coisas no nosso ouvido, sabe, para que a gente comece a internalizar, a colocar para dentro a voz do inimigo e dar mais ouvidos. Olha, não, você não vai conseguir, e já é essa fase da sua vida, e você já está cansada, olha o que falaram de você, olha como alguém te olhou quando você tomou aquela atitude, né? Olha o que estão dizendo, né? Quem é você para se levantar, para fazer alguma coisa? Quem é você para testemunhar para alguém, né? Acusações que vêm na nossa mente. Mas, assim, o Espírito Santo tem nos chamado nessa manhã a discernir a voz do Senhor. Quando é que é a voz do nosso cansaço físico, que a gente tem muitas vezes, né? Do nosso estresse? Muitas vezes acontece isso, sim, a gente está cansado, né? E a gente confunde as coisas. Mas quantas vezes é a voz do inimigo mesmo, sabe? Lançando sobre nós setas sobre nós, fazendo com que o nosso ouvido fique como agravado, né? Que a gente não consiga discernir, não consiga ter uma mentalidade que possa tomar decisões e confunde na nossa cabeça as coisas. Muitas vezes Deus já tem falado conosco muito a nosso respeito, como Ele nos chama aqui de suas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? O Senhor nos chama de ovelhas, de íntimas, de filhas, né? Cada manhã que o Senhor tem falado muito conosco também, quando a gente vai ao culto, o Senhor tem falado conosco o tempo todo, na palavra o Senhor fala conosco, só que esse inimigo ele vem lançar ruído nesse meio aí, né? Para que a gente fique confuso e a gente não discirna a ordem clara que o Senhor está nos dando. Muitas das vezes o Senhor vai nos dar uma ordem no nosso dia de aquietar, de calar, ou a hora de falar, sim, com autoridade, mas a gente precisa discernir. E o Senhor tem nos chamado nessa manhã, ouçam a minha voz.
limpem os ouvidos, usem um cotonete aí espiritual, né? E como que a gente vai fazer assim, para ouvir a voz do Senhor, né? Que é assim, a gente se debruçar na sua palavra, a gente ter esse tempo de parada mesmo, né? Às vezes, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, então eu fecho a porta ali, a janela está fechada para que eu evite de ouvir o cachorro lá fora latindo, né? Muito ruído. Às vezes alguém coloca um fone, né? Para estar mais atento ao que a gente está conversando aqui, né? E às vezes a gente precisa fazer isso quando vai ouvir a voz do Senhor, sabe? De realmente fechar a porta do nosso quarto, como diz lá na oração do Pai Nosso, né? Fecha a tua porta, né? Entra no teu quarto e em secreto, sozinho, sabe? Fala com o Senhor e o Senhor vai falar contigo. Isso não significa que o Senhor só fale assim. Quantas vezes a gente está andando nas ruas, às vezes a gente está no meio de uma multidão, mas se o nosso coração está ligado, está sensível à voz do Senhor, o Senhor fala conosco e a gente glorifica o Senhor na rua, onde a gente estiver, no trânsito, dirigindo, né? Quantas vezes a gente está na igreja, no meio da multidão, no meio de um louvor, e o Senhor vai lá e fala especificamente ao teu coração, né? Uma mensagem para você, mas é porque o teu coração está aberto, está sensível, e o Senhor quer que a gente cada dia se mova, né, dessa forma, sabe? Mesmo que a gente esteja aí com tantos ruídos ao nosso redor, que a gente consiga discernir a voz do Senhor. E a gente, às vezes, muitas vezes vai ter que praticar isso, fechando a porta do nosso quarto, em secreto primeiro, tornando o nosso coração maleável, né? Tornando o nosso ouvido aí realmente sensível ao que o Senhor quer falar. E assim, o Senhor, quando é que é o momento para obedecer à voz do Senhor, né? Às vezes a gente ouve uma mensagem, quando é o momento de obedecer, né? O momento mais propício para a gente obedecer ao Senhor é quando Ele fala. Esse é o tempo. Quando Ele fala, quando Ele nos dirige, quando Ele te dá uma direção, essa é a hora de você obedecer ao Senhor, porque esse ouvir a voz do Senhor, esse falar do Senhor, ele está atrelado à obediência. Às vezes a gente ouve sim, ouve, Deus fala, a gente estremece, mas o nosso coração não está pronto para ouvir, né? E o Senhor vem nos falar nessa manhã, eu ouço, eu falo com as minhas ovelhas e elas me ouvem, e elas me obedecem, prontamente me obedecem. Então, o Senhor tem falado conosco nessa manhã sobre isso, né? Assim, Deus coloca algo no nosso coração. Muitas vezes a gente vem com, né, um planejamento, algo que vem dele, da parte dele, a gente começa a sonhar, e muitas vezes Deus usa a voz de um profeta, Deus usa um irmão, uma irmã, alguém que o Senhor levanta para falar conosco, né? Deus confirma com voz profética, só que muitas das vezes é algo que o Senhor já colocou no nosso coração, e aquela voz profética vem só confirmar. Quantas vezes a gente fica esperando, só na expectativa de que o Senhor vai falar conosco, vai levantar um profeta, vai trazer aquela mensagem, eis que te digo, né? E esperando ouvir da voz do profeta, da boca do profeta, uma direção para a nossa vida, né? Mas geralmente a voz profética ela só vai confirmar aquilo que o Senhor já vem falando ao teu coração, né? A voz profética, ela vai ser, a palavra diz para a gente julgar a profecia, né? Não é para julgar o profeta, julgar a profecia, né? Mas por quê? Para que a gente confirme se aquilo está de acordo com o que o Senhor já vem falando, né? A gente lembra de Maria, quando o Senhor fala que Maria guardava as coisas no coração e ia confirmando todas as coisas que iam acontecendo com aquilo que já estava dentro do coração dela. Então, assim, nessa manhã o Senhor vem falar para a gente também, para a gente ter esse discernimento e não esperar só uma voz profética de homens, né? Esperar uma direção humana, mas que essa direção humana possa confirmar, possa vir cair no nosso coração e confirmar se realmente é a voz do Senhor, né? Ele fala de diversas formas, através da sua palavra, ele fala no ruído de um vento, num sussurrar, o Senhor fala através de uma pregação, através da sua palavra, fala de diversas formas, mas assim, nós precisamos discernir quando é ele falando, quando é a direção dele para nós. E o Senhor fala que assim, eu conheço as minhas ovelhas,
elas me ouvem, eu as conheço. No Salmo 139, a palavra vai dizer assim: sonda-me, Senhor, né? E me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, né? Guia-me pelo caminho da justiça. O salmista fala isso com o Senhor, e é isso, o Senhor fala assim: eu te conheço, sabe? Sou eu que te sondo, eu conheço os teus anseios, teus desejos, né, teus pensamentos, o teu levantar e o teu deitar, e eu falo contigo. Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus que quebra os cedros do Líbano, aquelas árvores mais fortes, sou eu que envergo. Agora sou eu também que faço florescer o deserto, quando não há nada. A voz do Senhor é tão poderosa que quando o Senhor fala, até as crias, elas começam a dar a luz, né? Os animais começam a dar a luz, tão poderosa que é a voz do Senhor. A voz do Senhor estremece nos céus, os trovões, né? Os raios são despedidos com a voz poderosa do Senhor. Então, nessa manhã, que a gente tenha bem claro que quando o Senhor diz algo a nosso respeito, Ele cumpre, Ele é poderoso e fiel para cumprir a sua palavra. A voz dele é poderosa, estremece dos céus à terra, quando o Senhor fala, e o Senhor é poderoso para se levantar a nosso favor. Nós somos as suas ovelhas, nós somos as suas filhas, e quando ele fala a nosso respeito, ninguém pode negar. Quando ele fala a nosso respeito, ele tem dito: vocês são minhas filhas amadas, filhas que estão buscando a minha presença, e quando eu falo a vosso respeito, vocês são minhas ovelhas, minhas queridas, ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos. Isso o Senhor fala aqui, olha: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Foi o Senhor Jesus que disse isso, e Ele está dizendo isso a nosso respeito aqui. Aqui há uma promessa nesse texto para nós. Olha que poderoso. Ninguém, não há anjos, não há dominadores, não há potestades, não há forças malignas, não há demônio, não há diabo, não há nada que possa nos arrebatar da mão do Senhor quando nós estamos nele. Então, meninas, a voz do Senhor nessa manhã para nós é assim: vocês são minhas ovelhas, ouçam a minha voz, recuperem a sensibilidade de ouvir a minha voz, né? Estejam na minha presença, voltem-se para mim, abafem os ruídos externos, aquilo que tem provocado um barulho no coração de vocês, que tem impedido vocês de ouvirem a minha voz, porque quando eu falo, quando eu determino, ninguém é capaz de mudar. O Senhor está dizendo aqui com essa promessa: ninguém vai arrebatar. Se vocês estiverem em mim, como minhas filhas, ligadas em mim, ninguém vai arrebatar. E Jesus fala uma coisa assim linda, ele fala assim: eu e o Pai somos um, da mão do Pai ninguém pode arrebatar, e eu e o Pai somos um, então também da minha mão ninguém arrebata, ninguém tira. Ele é esse pastor que segura as nossas vidas com mão forte, né? Ele nos carrega no colo nos nossos tempos de aflição, nos nossos tempos de dificuldade, e fala ao nosso ouvido. Quanto mais, às vezes, o Senhor nos leva no colo, nos leva perto, né, do seu peito, ali do seu ouvido, mais ainda a gente vai ouvir a sua voz, porque a gente está mais próximo do coração dele. E ele fala ao nosso coração, ele faz estremecer o nosso coração. Nessa manhã aqui, eu queria te fazer lembrar quantas vezes, sabe, você estremeceu com a voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor já falou com você e o teu coração parecia que ia se arrebentar, né? De choro, de lágrimas, de amolecimento por causa da voz do Senhor. Quantas vezes você caiu de joelhos, quantas vezes você foi realmente ali estremecida por causa dessa voz poderosa do Senhor. E o que aconteceu? Por que às vezes você já não estremece mais? Por que às vezes o Senhor fala e você já não se quebranta mais, né? O Senhor está te chamando nessa manhã: vocês são minhas ovelhas, minhas ovelhinhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouçam a minha voz, ouçam, que você possa ouvir ao Senhor nessa manhã falando contigo, te chamando para perto dele, te chamando para intimidade com ele, e ele te fazendo essa promessa que, olha, você não vai ser arrebatada da minha mão, não. Não vai ter inimigo, não vai ter forças, né? Não vai ter angústias dessa terra, angústias, aflições, né? Preocupações dessa terra que vão te arrebatar da minha mão, não.
Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor que fala contigo. Né? Deus é esse Deus poderoso. Eu queria terminar aqui lendo o Salmos 29, que é um salmo que eu gosto muito, eu já falei dele aqui, que ele fala justamente da voz do Senhor, né? E essa voz que é poderosa para nós. O Senhor fala assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, né? O Salmo de Davi. Tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Há turbulências aí na tua vida? Tem um mar revolto? Aqui a palavra diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Não há tempestade, né? Não há tempestades, trovões, não há situações adversas, situações difíceis que você possa enfrentar e que o Senhor não possa controlar com a sua voz poderosa. E aí o Salmo, no versículo 4, vai dizer: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Muitas vezes o Senhor vai precisar vir como fogo consumidor, né? Para desfazer o gelo, quebrar toda a cadeia mesmo. O Senhor vai ter que fazer isso. Mas é essa voz do Senhor que despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. No seu templo, na sua presença, tudo glorifica o nome do Senhor. E quem é o templo do Senhor? Somos nós. Que no templo do Senhor, no nosso coração, no templo da nossa vida, tudo diga glória ao Senhor, né? O Senhor preside, Ele administra os dilúvios, é Ele que administra essas coisas. Como Rei, o Senhor presidirá para sempre. E o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Que nessa manhã, eu não sei qual aspecto da voz do Senhor você está precisando, se essa voz poderosa que faz tremer o deserto, se é essa voz que despede chamas de fogo, ou se é essa voz que abençoa com paz, que dá direção, que dá calma, que traz calmaria, que traz sossego ao teu coração. Seja como que estiver o teu dia, seja como que você acordou hoje nessa manhã, o Senhor tem um aspecto da sua voz para nos dizer nessa manhã. Ele nos diz: eu sou o teu Deus. E Ele te diz: as minhas ovelhas, como você, ouvem a minha voz. Aleluia. E ninguém as arrebata da minha mão. Quando eu falo com elas, quando eu trago o meu consolo, quando eu as trago para perto de mim, ninguém as arrebata da minha mão. Amém, meninas? Amém. Que a gente fique com esse plano aqui da voz do Senhor nessa manhã, que você esteja sensível, que durante todo esse dia o Senhor possa ir sussurrando no teu ouvido a sua vontade, a direção, sabedoria nas escolhas. São tantas decisões que a gente faz ao longo do dia e ao longo da nossa vida, são tantas coisas que a gente precisa se posicionar, e o Senhor está te chamando nessa manhã: olha, ouça minha voz, esteja sensível, eu estou bem perto para falar contigo, para te orientar em tudo. Eu sou o teu Deus, eu sou o que falo contigo. Amém? Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Está todo mundo quietinho, ouvindo a voz do Senhor. Amém? Amém, meninas. E olha, se há uma coisa mais poderosa, palavra, deixa o Senhor falar contigo através da palavra, sabe? Abra a palavra do Senhor, medita nela. Às vezes tem um versículozinho e o Senhor vai encher o teu coração da voz dele de forma tão poderosa nesse dia. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada. Tua palavra é tão poderosa, Senhor, e a tua voz é essa voz que estremece o nosso coração, Senhor. Deus, assim como, ó Deus, nos faz lembrar dos nossos erros, Senhor, daquilo que a gente precisa voltar ao Senhor, a tua voz também estremece o coração de bondade, Senhor, de coisas boas, nos lembrando, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é amável. E a tua voz, Senhor, ela ecoa dentro do nosso coração, Senhor, nos lembrando quem nós somos. Assim como o Senhor disse
disse que Jesus era o seu filho amado, em quem tinha prazer. Ouviu-se a voz do Senhor falando isso sobre a identidade de Jesus. Assim o Senhor fala sobre a nossa identidade, que nós somos as tuas ovelhas amadas, queridas, filhas, que o Senhor protege com a tua própria vida, Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigada, Senhor, porque ninguém pode nos arrebatar da tua mão, porque o Senhor tem nos chamado para perto do teu coração e para ouvir e para andar, Senhor, debaixo da tua voz, debaixo do teu comando, Senhor. Deus, que nessa manhã cada mulher aqui, Senhor, possa estar sensível, possa recuperar essa sensibilidade. Deus, talvez as situações do dia a dia, Senhor, da vida, as experiências, ó Deus, até amargas da vida, tenham feito com que cada uma de nós, Senhor, perca essa sensibilidade, com que a gente fique com o ouvido tapado, Senhor, e não ouça mais a tua voz, mas que o Senhor nessa manhã nos recupere, nos cure, Senhor. Trata, Senhor, do nosso tímpano, Senhor. Trata, Senhor, do nosso ouvido interior, Senhor. Deus, da sensibilidade do nosso coração, para que nós possamos entender, discernir aquilo que o Senhor está nos direcionando e agir e obedecer de acordo com a tua voz. Senhor, amolece o nosso coração nessa manhã, que cada menina, cada mulher aqui, Senhor, Deus possa ouvir o Senhor falar com ela nesse dia, Senhor. Deus, e ter os seus olhos, os seus ouvidos abertos, Deus, e ter clareza daquilo que o Senhor quer, do teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que se ouça a sua voz dentro da nossa casa, que a adoração do Senhor se levante dentro da nossa casa, Senhor. Deus, que os ruídos sejam abafados pela tua voz poderosa, a tua voz de comando, a tua voz de ordem, Senhor, a tua voz de graça, Senhor, a tua voz de misericórdia, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, e que tudo se faça abundância, Senhor. Deus, que a tua voz traga paz e consolo, conforto para o nosso coração. Nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meninas. Amém. Muito obrigada. Obrigada por estarmos aqui ouvindo juntas. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Amém. Final de semana tem